Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Então, estou passando aqui para deixar um pequeno estudo para vocês, beleza? Não reparem nas imagens, na produção, porque às vezes não temos o local apropriado ainda, né? Que logo os vamos ter, beleza? Mas por enquanto não temos um local apropriado ainda, não fica muito bom, mas foi feito com muito carinho para você esse estudo, que vai te ajudar a libertar um pouco do sistema, desse sistema que fala que você é obrigado a dar o dízimo, senão o gafanhoto, não, já fala o diabo, sempre que lá fala gafanhoto, já fala o diabo vai entrar na sua finança, o diabo vai fazer isso, fazer aquilo se você não der o dízimo, você tá roubando a Deus, não sei o que, aquela lavagem cerebral que eles fazem na nossa mente, lá no sistema, beleza? Então ele está explicando um pouquinho para vocês o que é o dízimo, para quem era o dízimo, o que era o dízimo, né? Para quem Malaquias estava falando, beleza? Então é isso. Eu espero que você goste do estudo, que ajuda os irmãos, né, a se libertar um pouco a mente desse sistema, que esse sistema colocou na nossa mente, né? Que esse sistema colocou isso tudo na nossa mente, tudo coisas negativas. Então você vai ver nesse estudo que não é como eles falam, beleza? Então é isso. Você se inscreva lá no nosso canal. Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like e nos ajuda a crescer juntos com vocês em graça e em conhecimento. Amém? É isso aí. Um abraço. Fique com Deus. Mente de Cristo ativada. E pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento. E vamos pro vídeo. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. Estamos passando aqui para mais um momento com a graça, mais um momento de crescermos juntos em graça e em conhecimento. Amém? Hoje falamos de um assunto que os religiosos não gostam de ouvir, né? Com certeza eles não gostam de ouvir. Se você quer ver um religioso bravo, é tocar nessa parte. Eles ficam nervosos, né? Mas a nossa intenção aqui não é para atacar A ou B, ou falar sobre ninguém, sobre pessoas. O nosso propósito aqui é levar a verdade para as pessoas, né? Abrir o entendimento dela para as mentiras que são pregadas, né? Então, eles usam muito, muito mesmo o livro de Malaquias para colocar medo nas pessoas, para pessoas dizimar, para a pessoa ofertar através do medo. Então, eu posso te falar que 80% de quem dá o dízimo nunca deu com alegria. Ou deu por algo, ou deu esperando alguma coisa em troca, ou deu porque colocam medo nelas. Se elas não der, o gafanhoto vai entrar lá, o devorador vai entrar na casa dela, vai fazer isso, vai fazer aquilo, como a gente já conhece, já sabe como é, né? Então, hoje, começamos. Dízimo nunca foi dinheiro. Deus nunca mandou levar dinheiro para o templo. Naquela época, o templo era feito de pedra, o templo era feito, era um lugar onde eles reuniam. Lá tinha um templo, onde eles deviam reunir, templos de Israel, lá tinha, né? Então, eles tinham que levar, não para o templo, eles tinham que levar para a casa do tesouro, que era tipo um celeiro que tinha, onde é que guardava os alimentos, entendeu? Então essa casa do tesouro era um lugar tipo um celeiro, onde guardava os alimentos, 10% de toda a colheita que as pessoas levavam para serem distribuídas, beleza? Então, dízimo nunca foi dinheiro. Então, o dízimo naquela época era para quê? Era para os levitas, não herdaram nada de Deus, não teve herança de Deus. Então Deus falou que eles iam viver do que ele desse a eles. Então, aqueles 10% de toda a colheita, que nunca foi dinheiro, de toda a colheita, era destinado os órfãos, né, às viúvas e aos levitas, né, e aos levitas que faziam manutenção do templo, que trabalhava lá, fazia algo em prol do templo. Então eles não receberam nada de Deus, ele não recebia nada para fazer aquilo, para cuidar do templo, ele não recebia nada. Então Deus falou com eles
né? Deus falou com eles que eles iam viver do que ele desse a ele. Então os 10% era para os levitas, para o alimento dos levitas também. Beleza? Então nunca foi dinheiro e era para levitas, era para as 12 tribos dos Levi. Beleza? Então, não era, e era uma sentença para Israel, era uma sentença, era um mandamento da lei de Israel, uma lei que Cristo já cumpriu, Romanos 10:4, Cristo já cumpriu a lei, então aquilo era uma ordenança de Israel, o dízimo era uma ordenança de Israel e era da lei. Beleza? Então, para que servia os dízimos? Vem aqui, ó, em Deuteronômio 26:12. Vê o que ele está falando aqui, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, ó, ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então, os darás aos levitas, né, que a gente acabou de falar que eles não herdaram nada de Deus, que eles iam, eles iam viver da oferta também, da oferta não, dos dízimos que eram dados lá. Então, aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentre suas portas, e assim e se fartam. Então ele está falando para que coma dentro das suas casas e se fartam, entendeu? Então o dízimo era para isso. Olha lá, está falando especificamente o dízimo, dos dízimos, né? Então darás aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, a viúvas, para que eles pudessem se fartarem dentro das suas casas, beleza? Para que não faltasse o alimento dentro das suas casas. Então, era para isso o dízimo. E só lembrando mais uma vez, era uma sentença para aquele povo de Israel e era uma ordenança da lei, beleza? Uma lei que Cristo cumpriu. Hoje na graça não vivemos de lei, vivemos de graça. Amém? Então vamos lá, mais um aqui. Vamos para o 13. Ó. E dirás perante ao Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e a dei também aos levitas. Ele tirou as coisas que era de Deus, que Deus mandou dar, então eles tirou e deram aos levitas, e aos estrangeiros, e aos órfãos, e às viúvas, conforme todos os seus mandamentos que me tens ordenados. Não regredi, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então ele estava falando, eu sei que isso é um mandamento, eu sei que isso é uma ordenança, então eu não vou desobedecer a Deus. Então aquilo naquela época era uma ordenança, porque era uma ordenança da lei, era um cumprimento, né? Era mais um ritual da lei ali que eles tinham que cumprir, porque eles estavam debaixo da lei. Então hoje não estamos na lei, hoje estamos na graça. Então hoje não tem dízimo. Não estou falando que você não deve contribuir onde você está congregando, alguma coisa assim, mas desde que não use as escrituras como versículos isolados para colocar medo nas pessoas para que elas façam isso. Se você quiser dar porque você está de coração aberto e quer dar seu dízimo, amém, beleza? Amém. Só que nós não vamos aceitar mais pessoas usar versículos isolados, usar através do medo para arrancar o dinheiro das pessoas. Amém? Então é isso. Agora vamos daqui, nós vamos lá para Malaquias, né? Tem uns versículos em Malaquias que eles gostam muito de usar, né? Tem uns versículos lá de Malaquias que eles gostam de usar. É uma das coisas que eles mais usam para arrancar dinheiro das pessoas, né? Vamos lá, no livro de Malaquias. Então tá claro ali que aquilo era para os levitas. Tá ali para que era? Para os necessitados, para tudo, entendeu? Só que hoje em dia, nas chamadas igrejas, a contribuição que eles dão, né? A contribuição que eles dão não é para esse tipo de coisa, né? Não é para os necessitados, né? Eles usam para o benefício próprio, né? Eles usam para os seus enriquecimentos, né? A gente sabe muito bem disso, né? Para que eles usam.
entendeu? Então eles não usam, mesmo se ele está querendo viver do dízimo, que não é para a graça, mas pelo menos eles tinham que fazer então o que manda, né? Então eles tinham que fazer pelo menos o que manda fazer, que é tratar dos pessoal, né? Que é tratar de quem é necessitado, que era para os necessitados, né? Para os viúvos, para os órfãos. Então ele estava falando que era para aqueles necessitados, né? Por isso eram os dízimos naquela época, para isso que servia, né? Então, eles gostam de usar muito esse versículo, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E disseis, em que roubamos-nos? E ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Olha, aí eles falam assim, tá vendo? Tá vendo? Você tá roubando a Deus. Se você não der seu dízimo, você tá roubando a Deus. Irmãos, isso aqui, ele estava tratando com o povo de Israel, ele estava tratando com o sacerdote de Israel na época, né, que não estava dando os dízimos, não estava fazendo a distribuição dos dízimos, e os levitas estavam ficando doentes, estavam ficando fracos porque não tinham o que comer, né? Então eles não estavam, o sacerdote da época não estava fazendo isso que era para fazer. Então ele estava falando com o sacerdote da época que eles estavam roubando ele, porque era para eles distribuir o dízimo. O pessoal levava para eles e eles tinham que distribuir o dízimo para eles, e eles não estavam fazendo isso, entendeu? E eles não estavam fazendo isso. E outra, o pessoal levava as coisas perfeitas para o sacerdote, né, como oferta, e eles sacrificavam coisas defeituosas, eles davam as piores coisas para Deus, entendeu? Então Deus estava tratando com eles, beleza? Não é para nós, ele estava tratando com Israel, era uma sentença de Israel, e ele estava tratando com o povo, com os sacerdotes de Israel. Não é com nós gentios, nós somos gentios, nós não somos de Israel. Então não leva isso para sua vida. Mente aberta, meu irmão. Amém? Vamos lá? Aí, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Sim, em todas essas coisas. E sim, com maldição amaldiçoo, porque me roubais. Sim, toda essa nação. Qual nação que ele está falando? Ele está falando a nação de Israel. Ele está aqui falando, roubais toda a nação. Os sacerdotes estavam roubando a nação, não distribuindo os dízimos e as ofertas que era para eles distribuir. Então os levitas estavam ficando doentes, muitos morrendo, porque não tinham o que comer, eles não estavam distribuindo para eles. Então Deus estava tratando com eles, beleza? Então é isso que Deus estava tratando naquela época. Aí chega num texto que eles gostam muito, né? O povo que gosta muito desse texto também, né? Então, esse texto fala o seguinte que eles falam: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E o que ele estava falando? Se eles voltassem, né? Se eles voltassem a distribuir tudo certinho, dar o dízimo certinho, fazer aquela distribuição para quem era de direito, os dízimos, se eles voltassem, né? Deus iria abrir a janela do céu. Abrir a janela do céu não é cair dinheiro, não é cair carro, não é cair casa sobre você, meu irmão. Abrir a janela dos céus, ele estava falando que ia mandar chuva para que os mantimentos, para que desse muito mantimento
crescimento e a colheita fosse tão farta que eles não iam ter lugar para colocar. Então, se eles voltassem a dar os dízimos certinho, a distribuir o dízimo para quem era de direito, que eram os levitas, os órfãos, a viúva que a gente já falou, então Deus ia mandar, né, chuva, ia derramar chuva sobre a terra. Ele não estava falando que ia jogar dinheiro, ou que ia jogar a casa ou carro, igual eles falam por aí, né, que fica falando que se você não der, isso vai acontecer com você, isso vai acontecer. Balela, meu irmão, que não era para você, isso aqui não era para você. Aquilo era uma sentença para Israel, e Deus, e o Malaquias, e o Deus, por intermédio de Malaquias, estava tratando com os sacerdotes de Israel. Nós não somos Israel, nós somos gentil. Amém? Então eles gostam muito de usar isso aqui para poder obrigar, colocar medo nas pessoas, para que elas venham a dar tudo que ela tem, né? A dar tudo que ela tem, pegar tudo que ela tem através do medo, ir lá e jogar e dar para eles tudo que eles têm, né? Por causa do medo que eles colocam nas pessoas. Beleza? Então, hoje a palavra de Deus fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? E ele fala que o templo do Senhor somos nós, né? Nós somos a igreja de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja de Cristo. Então, se você quer investir no templo do Senhor, hoje você é a casa do tesouro. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Então, se você quiser investir no templo do Espírito Santo, investe em você, porque é você que é o templo do Espírito Santo. Investe em você, investe na sua família, vai viajar, vai curtir com a sua família, investe na tua família, investe em você. Você é o templo do Espírito Santo. Então, hoje, se você quer investir num templo, né, de Deus, então investe em você, que hoje você é o templo do Espírito Santo. Amém? Então isso aqui é só para te colocar medo, para deixar você escravizado, a sua mente nessas coisas, beleza? Então isso era uma ordenança para Israel. Lá era uma vez por ano, e lá era alimento, nunca foi dinheiro, entendeu? Então, e era uma ordenança da lei, não é da graça. Hoje vivemos de graça e não de lei. Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê, não tem mais lei sobre a sua vida. Você vive da graça de Cristo. E aquilo era uma ordenança da lei. Era um tratamento com os sacerdotes de Israel. E nós não somos de Israel, meu irmão. Nós somos gentil. Amém? Então, aí eles usam isso aí tudo, né? E a gente... talvez por falta de tempo, talvez por falta de coragem mesmo, a gente não vai ler o texto, o contexto, ver o que está escrito e tal, e acabamos engolindo tudo aquilo que eles colocam pra gente. A gente acaba ficando com aquilo que eles colocam pra gente, né? E fica sendo uma verdade, porque a gente não vai atrás, e aquela mentira passa a ser uma verdade. Não é assim? Então, é assim que funciona. Então, vamos lá em Malaquias 1, capítulo 1, ver o que está falando lá, ver para quem era mesmo, ver se eu estou falando mentira aqui, ver se era mesmo uma ordenança para Israel. Então, vamos lá. Olha lá, ó o que está escrito aqui. Não sou eu que escrevi, irmão. Isso aqui estava na Bíblia, coisa que ninguém mostra pra gente. Eles só usam os dois versículos lá, roubará a Deus, o homem e tal, e aquele Malaquias 3:10, é o que eles usam, porque é os que interessa para eles, entendeu? Olha aqui o que está escrito: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Olha para quem tem direção certa isso aqui, meu irmão. Não foi para as igrejas do Brasil, não foi para nenhuma igreja do Brasil. Tá lá, tá bem claro, ele já deixou isso claro, que era para ninguém distorcer isso aqui. Só que eles não ensinam isso aqui na sua escola dominical, eles não ensinam isso aqui para você lá, porque se eles ensinarem isso a você, eles vão perder o seu dinheiro e não vai ter como pagar as contas deles no final do mês. Então, eles não te mostram isso. Beleza? Então é isso. Olha lá, o que está escrito? Vê se eu estou falando alguma heresia. Está escrito, não sou eu que estou falando. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É o primeiro capítulo de Malaquias, né? Ele só usa lá o meio, lá, né? Que é Malaquias 3:10, Malaquias 3:8.
eles usam esse versículo. Por quê? Porque é os únicos que eles vão conseguir te colocar medo para que você possa dar o seu dinheiro e enriquecer eles e continuar pagando as contas deles, beleza? Então é para isso que eles usam os livros, versículos isolados, para escravizar você, beleza? Então é isso, era um pequeno estudo só hoje, né? Espero que tenha ajudado os irmãos, né? E os irmãos que querem saber mais, aprofundar mais, tem vídeo no canal, né? Falando sobre isso, tem um vídeo lá do nosso irmão Geraldo Moraes que fala, dízimo, você foi enganado, que lá tem detalhes sobre isso, entendeu? Então é isso, então foi um pequeno estudo. Se você quiser saber mais, tem aí no canal aí, ó. Se inscreva lá, entra lá, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça. Vê lá os vídeos, tem muitos estudos bons, né, a respeito disso, a respeito de muitas coisas, beleza? Então entra lá, Gustavo Miranda falando da graça, se inscreve, deixa seu like, beleza? E lá tem muitos vídeos falando sobre o dízimo, estudos completos falando sobre o dízimo. Isso aqui foi só uma pincelada, porque o tempo é pouco, beleza? Isso só foi por alto, algumas coisas só para você entender que o dízimo era uma sentença para Israel. Deus estava falando com Malaquias para levar isso para Israel, entendeu? No primeiro capítulo de Malaquias já fala isso, né, que era uma sentença para Israel. Ele tinha que tratar com Israel, não com nós, gentil. Então não era para nós, e era um mandamento da lei, uma lei que Cristo cumpriu na cruz, amém? Hoje vivemos de graça, hoje vivemos da graça genuína do nosso Senhor Jesus, amém? Então se inscreva lá no canal, Gustavo Miranda falando da graça, beleza? É isso aí, um abraço, fica com Deus.